esse aqui já faz parte da geração. Então eu quero passar o microfone para ele estar orando pela vida de seu pai, em nome de Jesus. E vocês ajudam ele em oração. Aleluia. Amém, igreja. Esse cara aqui, para quem não sabe, ele não é meu pai de sangue, mas eu tenho ele como um pai. E hoje eu tenho aprendido muito com ele. Amém. Principalmente no carro, irmão. Você tem que ver. Ele vai conversando com a minha mãe lá, eu aprendo tudo, eu pego tudo no ar. O negócio lá é de Deus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, sim, Pai, na Tua presença, Pai. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor coloque a Tua mão, Pai, sobre o meu Pai, e que ele seja usado, Pai, nessa palavra, e que não seja Deus. Ele falando, Pai, mas o Teu Espírito, Pai. Pai, fala aqui o que é necessário, Pai, para nós, e que o Senhor possa nos usar, Pai, sim, que nós possamos, Pai, sair daqui diferenciados, Pai, com o coração transformado, sim, Papai. Continue usando ele, Pai, como ele tem sendo usado. Continue, Pai, transformando ele, Pai, nesse homem de Deus que ele tem sido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa ele. Amém. Amém. Te amo. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Glória a Deus. Poxa vida, aí vocês... O Marcelo quer acabar com o meu emocional mesmo, poxa, fazendo uma coisa dessa. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Para mim eu me sinto até constrangido em poder estar aqui nessa manhã, em poder compartilhar algo que Deus não só ministrou na minha vida, mas algo que Ele tem feito. E para mim estar aqui todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, passa como se diz assim, um highlights na minha cabeça, assim, do que eu vivi, o que Deus fez na minha vida. Eu não tenho muito prazer em falar o que eu era, eu não tenho muito prazer em falar a vida que eu vivia, mas começa a vir na minha mente aqui, aquilo que Deus, Ele começou a fazer quando eu pisei os meus pés aqui pela primeira vez. Deus começa a me mostrar e eu realmente começo aqui a voltar à essência do projeto de Deus na minha vida e na minha família. Nós chegamos aqui totalmente destruídos, eu não tinha mais expectativa nenhuma, sabe? Mas eu louvo a Deus pela vida de uma pessoa que realmente não desistiu de nós. Talvez ela não está aqui, ela deve estar lá dando aula para as crianças, mas a irmã Luciane Barros, a esposa do Fabiano, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. Porque embora às vezes nós, aqui já falamos de né? Às vezes não é muito aplaudido, não é muito visto, mas tem feito a diferença no reino de Deus. Eu gostaria que você pudesse aplaudir o Senhor pela vida da família Barros. Essa família que nos resgatou, essa família que nos trouxe, nos ensinou o caminho, nos mostrou o caminho, nos mostrou Jesus. E hoje nós estamos aqui. Hoje o meu choro ele é de alegria, mas só Deus sabe o quanto eu chorei de tristeza. Uma pessoa que chegou a ficar até 5 dias sem dormir, ali sem saber o que fazer da vida. Mas Jesus, quando entrou, me deu uma nova vida. Ele tirou aquele coração de pedra e me deu um coração de carne. E hoje eu tenho que ser grato a Deus. Hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por todos vocês estarem aqui nessa manhã. E Deus, Ele tem uma palavra para vocês nessa manhã. Não porque o Lucas ele vai ministrar. Não é porque o Lucas não é nada. Eu não sou nada aqui nesta manhã. Se Deus ele não estiver na minha vida, que eu possa realmente diminuir aqui nesse momento e Deus ele possa realmente manifestar a graça dele aqui nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não trouxe aqui nenhuma novidade, porque seria utopia falar aqui que eu irei ministrar algo diferente, mas é uma palavra simples, porque Jesus ele era simples. Mas eu tenho certeza que se você entender esta palavra nesta manhã, a tua vida não será mais a mesma. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O tema da minha mensagem é a verdadeira prioridade na vida do cristão. Então você pode aí abrir a sua Bíblia enquanto eu tomo uma água. Se quiser, o versículo está ali também.
Deus seja louvado a todo momento. Então ali está na tradução da NVI e diz assim, olha, busque, pois, em 10º lugar, em 9º, em 2º lugar. Busque, pois, em 1º lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Pai, neste momento, Senhor, eu quero, Senhor, aqui na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, pedir a Ti a direção do Teu Espírito para a ministração dessa palavra, Senhor. Senhor, que aqui nesta manhã, assim como o Senhor falou ao meu coração, ministrou a mim, ó Deus, a Tua igreja possa ser ministrada sobre a verdadeira prioridade na vida de um cristão, daquele que Te serve, Pai. Senhor, que todo o mal caia por terra em nome de Jesus, e aqueles que nos assistem também, Senhor, online, possam receber, ó Deus, a palavra que não é minha, mas ela é do Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, é uma palavra, um texto muito conhecido, é um versículo aí que faz parte da vida de todo cristão. Talvez algumas pessoas possam dizer assim, olha, é o primeiro versículo, talvez que eu decorei, que eu aprendi, né? Aqui é um versículo muito, muito, muito poderoso. Esse texto, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele é um capítulo assim, recheado de lições, de coisas assim realmente que, quando eu comecei a ler e meditar, eu falei, Senhor, quão poderoso é isso, né? E nós vemos ali, Jesus, praticamente no final desse capítulo, ele diz assim para o povo, ele estava ali no Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha, e ele diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se nós olharmos ali um pouco o contexto, antes de chegar todas essas coisas que ele diz ali, se nós pegarmos ali o início, né, do capítulo 6 ali de Mateus, nós vemos assim, Jesus ele ensinando ali na verdade, né, ele ensinando que Deus ele não se agrada de pessoas que fazem a obra para se autopromover. Ele não se agrada de pessoas que realmente querem se aparecer, querem fazer, mas ele diz ali que nós venhamos realmente fazer tudo para Deus, para o louvor e a glória do Senhor. Isso é muito, mas algo assim realmente que me chamou muito a atenção, é fazer para que as outras pessoas vejam e em seguida também possamos aprender e viver aquilo que nós estamos ensinando. Olha só que interessante aqui, olha. No início desse capítulo, vemos Jesus ensinando que Deus não se agrada de pessoas que fazem a sua obra a fim de auto se promover, ou seja, fazer para que as outras pessoas vejam. Mas olha só que legal, em seguida ali, Jesus ele também continua ensinando os discípulos a como orar. Ele mostra ali que a oração, ela é um meio de comunicação, é um meio de nós nos relacionarmos com Deus e não com outros homens. Então Jesus ele diz ali, olha, quando forem orar, não faça igual aos fariseus que ficam ali nas sinagogas orando alto, querendo dizer palavras bonitas, querendo encontrar no dicionário vocabulários que talvez não constrange a Deus, mas constrange a outras pessoas. Porque Deus ele conhece o nosso coração, Ele sabe a verdadeira oração que está dentro de nós. Às vezes nós não proferimos palavras, mas em espírito, o nosso espírito começa a anelar algumas coisas na presença de Deus, e a resposta vem sem mesmo nós proferirmos algo. E às vezes nós ficamos assim, nossa, que oração bonita, que coisa esplendorosa. Olha que palavra foi aquela que aquela pessoa que estava orando disse, meu Deus. Aí às vezes, acho que até Deus ele vai no dicionário, poxa, essa daí foi eu que criei também, mas eu não me lembro, deixa eu olhar aqui. Deus ele conhece o nosso coração. E ali no meio, ali nesse discorrer do capítulo 6, nós vemos, olha, mas quando forem orar, orem assim. Aí Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Meus irmãos, isso é muito profundo. Essa oração
ela é algo assim que realmente ela nos ensina ali muitas coisas. No meio do capítulo, nós vemos Jesus também falando sobre edificar a nossa vida espiritual através do jejum. E aí ele diz ali também na sua palavra, olha, quando forem jejuar, não fique fazendo cara de coitado, para que todo mundo fique sabendo que você está jejuando ali e coisa e tal. Porque às vezes a pessoa está numa campanha ali, mas o prazer dela não é falar que ela está matando a carne dela ali para o espírito crescer, mas é falar, mano, eu estou num propósito que é monstro, eu estou na pegada, eu estou ali, estou ali. E Jesus ele ensina que para Deus isso não faz a diferença, né? Que para Deus isso aí não é muita coisa, né? Na verdade, e por fim aqui nós vemos Jesus nos ensinando como nos beneficiar das bênçãos materiais através da prioridade no reino de Deus e a sua justiça. Se depois você ler ali o capítulo 6, você vai ver Jesus falando assim, olha, não ande ansiosos pelo que beber, pelo que vestir. Aí Jesus vai lá e faz uma comparação. Olha as aves dos céus, elas não trabalham, né? E Deus provê o alimento. Olha os lírios do campo. Deus pega uma planta tão simples ali e faz uma comparação com uma das pessoas que eu acredito que foi a mais rica da Bíblia. Ele diz lá, olha, mas nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como um lírio do campo. Meus amados, sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Que se nós priorizarmos o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas, todas essas que estão no seu coração, todas essas que talvez você tenha priorizado à frente do reino de Deus. Deus, Ele conhece, Ele sabe a necessidade do meu e do teu coração. E nessa manhã Ele chama a sua atenção para isso. Olha, eu quero prover tudo, mas não busque isso, busque a mim. Porque se você buscar, pode ter certeza, Deus Ele vai te dar. Nós já ouvimos aqui a ministração, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei a porta e abri-se-vos-á. Jesus ele diz ali, ó, qual é o pai que o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? E ainda ele diz muito mais, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o nosso Pai que estás nos céus? Meu irmão, o que é que você tem pedido e não tem recebido? Talvez você não esteja aqui com a tua visão alinhada na prioridade. Hoje eu quero chamar a tua atenção para a prioridade. Eu não estou falando, eu não quero dizer aqui que você não tenha que fazer mais nada da sua vida, que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que estudar, que você não tenha que se dedicar à sua rotina social. Não é isso que eu estou dizendo, eu só estou dizendo que a prioridade ainda é o reino de Deus e a sua justiça. É apenas isso. É apenas isso. Por quê? No seu trabalho, Deus vai abrir as portas. Na sua casa, Deus vai quebrar as cadeias. Aonde você estiver, Deus ele vai fazer. E eu gostaria aqui nessa manhã de compartilhar aqui algumas lições importantes para nós termos uma vida abençoada por Deus. A primeira coisa é buscar o reino de Deus. Como nós lemos aqui o início do versículo, busquem, pois, primeiro lugar, o reino de Deus. Meus amados, isso aqui é muito profundo. Se nós olharmos aqui no verso 10 desse mesmo capítulo, vimos Jesus na sua oração atraindo o reino de Deus para a terra. Sabemos que o reino de Deus, ele é bondade, amor e misericórdia. Ali no versículo 10, Jesus começa a oração do Pai Nosso. E ele diz assim, olha, Pai Nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino. Meus irmãos, quando nós falamos assim, ó, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que aquilo que acontece nas regiões celestiais venha acontecer aqui na terra. Quando nós atraímos a presença de Deus, quando nós entronizamos, olha, Pai nosso que estais nos céus,
Meus amados, nós tivemos ali, eu iniciei a minha célula com um GE, e nesse GE nós aplicamos ali um estudo do Pai Nosso na sua casa. Quando na primeira ministração, nós ministramos ali sobre isso, o que significa Pai Nosso que estás nos céus. Ali Jesus está falando para os discípulos assim, olha, quando vocês forem orar, primeiramente antes de pedir qualquer coisa, antes de primeiramente vocês fazerem qualquer coisa na oração, reconheçam que Deus Ele está acima de todas as coisas, que não há nada acima dEle, Ele é o Criador, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é porque dEle e por Ele são todas as coisas. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a soberania de Deus, nós estamos dizendo assim, olha, Pai nosso que estais no céu, Deus, eu não sou nada, o Senhor é grande acima de todas as coisas. Seja feita a tua vontade. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver essa cultura do reino aqui na terra. Nós precisamos, porque a Bíblia diz que os anjos, lá no céu aos anjos, os 24 anciões, os 2 seres viventes, são 24 horas dizendo santo, 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 santo. E eles não param um minuto sequer de cessar em adorar a Deus. E nós, como que nós temos adorado a Deus no nosso dia a dia? Como é que tem sido a nossa vida de adoração? Nós precisamos trazer essa cultura do reino de Deus, do reino dos céus, aqui para a terra. Essa oração, ela simplesmente falada, ela se torna um algo qualquer. E nós temos que verdadeiramente entender. Talvez é uma oração que você aprendeu lá pequenininho. Eu aprendi, acho que quando eu aprendi a falar, minha mãe me ensinou essa oração, mesmo não sendo cristão, porque isso aqui até macumbeiro faz essa oração. Na verdade, eles falam como reza. Mas é uma oração que Jesus nos deixou e que, meu amado, se você buscar a revelação dessa oração, são coisas poderosas que Deus tem ali. Talvez você esteja procurando um emprego, se você entender a oração do Pai Nosso, não precisa nem de você pedir, Pai, me dá um emprego. Essa oração, ela tem um poder sobrenatural de fazer tudo, de suprir todas as nossas necessidades. Por isso que nós precisamos desenvolver essa cultura do reino aqui na terra, mas para isso nós precisamos, diga, precisamos buscar a presença de Deus com todo o nosso coração. Olha o que a palavra de Deus diz ali. Acho que não está funcionando aqui. Foi eu? Então funcionou. Jeremias 29:13. Olha lá o que diz. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Ali é Deus, o profeta Jeremias ali profetizando e falando, olha, assim diz o Senhor, está precisando dEle? Está buscando a Ele? Só vai achar se buscar de todo o coração. Quando nós aplicarmos todo o nosso coração. Meus irmãos, eu não estou aqui para exortar vocês, mas através dessa palavra abençoar a sua vida. E eu gostaria que você realmente tivesse essa reflexão nesse momento. Aonde está o teu coração nesse momento, nessa hora? Aonde você tem aplicado o teu coração? Aonde vocês têm aplicado o coração de vocês? O próprio Jesus diz que aonde estiver o teu coração, ali estará o que? O teu tesouro. Aonde o nosso coração tem estado? Eu tenho vivido assim momentos que, olha, se eu não posso dizer, talvez eu creio que seja o melhor momento da minha vida em todas as áreas. Porque Deus, Ele tem sondado o meu coração. Deus, Ele tem me examinado. E hoje Ele tem encontrado realmente um desprendimento na minha vida. Meus amados, em 2014, quando a nossa igreja começou a transicionar para o MDA, eu fiz uma oração. E a oração do justo, a palavra de Deus diz que ela pode ir muito em seus efeitos. E às vezes nós temos que tomar cuidado com o que nós oramos. Porque Deus, Ele dá a resposta, Deus, Ele faz, e depois nós não entendemos a maneira de Deus. E aí o Espírito Santo vem e fala, foi o que você pediu.
Você me pediu pão, eu te dei pão, não te dei uma pedra. Mas nós aí invertemos a coisa. Achamos, Senhor, mas eu te pedi pão, o Senhor mandou uma pedra? E no ano de 2014, quando a nossa igreja começou ali a transicionar para o MDA, começou a haver alguns cafés no meio de semana, e o pessoal começou a conhecer algumas coisas, e eu ali fuçando, e eu aprendendo, porque logo quando nós fomos desafiados a entrar neste modelo de igreja, o meu coração ele queimou de uma maneira assim profunda. Eu era líder do Ministério de Louvor, e uma das primeiras coisas, antes de começar a transição, nós já passamos o Ministério de Louvor foi para o Felipe na época, ele começou ali a liderar o Ministério de Louvor, e eu comecei a me aplicar essa visão, mas eu queria mais. E eu trabalhava das 5h15 da manhã às 2h39 da tarde. E o pastor começou a me desafiar, olha, vem para a igreja na parte da tarde. Eu saía do serviço, chegava aqui de uniforme, e aqui nós ficávamos falando, discutindo. Cara, mas como que vai ser se um discipular 3, olha aqui, em tantos meses, em tanta semana, nós vamos ter todo mundo cuidado, e aí cada um vai atrás de mais 3. E nós começamos a sonhar com essa visão, mas nós estávamos andando ainda por vistas. Porque ao mesmo tempo nós olhávamos e falávamos assim, meu Deus, mas isso é impossível. Mas Deus abriu os nossos olhos e começou a nos mostrar a visão. E aí nós começamos a sonhar, começamos a orar, e outras pessoas também, todos reunidos ali. Mas eu queria mais, eu falava, Senhor, eu preciso mais, eu preciso estar mais na tua obra, eu preciso me aplicar mais. E Deus ele começou a sondar o meu coração e ver esse desejo de estar mais envolvido, de estar mais inserido. E a empresa ela entrou numa grande crise lá, e a empresa já estava em recuperação judicial, e estava num processo ali muito duro para poder levantar novamente a empresa. E nesse meio caminho eu comecei a sofrer algumas perseguições também. Às vezes também eu já entrei em luta também, muitas vezes eu dei lado também para algumas situações. E chegou o dia que eu fui demitido dessa empresa. E a empresa não estava demitindo ninguém, porque não tinha dinheiro nem para pagar. E para a glória de Jesus, graças a Deus eu recebi tudo. E assim, por incrível que pareça, eu já passei em 2 empresas que faliu. E eu sempre sou aquela pessoa que por último recebe todos os benefícios, e dali para frente o pessoal sofre. Mas eu louvo a Deus porque ali havia muitos homens de Deus, nós tínhamos um culto ali, e eu trabalhava na MAB, na planta de Hortolândia, e para a glória de Jesus, agora no final do ano, eles conseguiram vender a marca para a Electrolux lá por um valor altíssimo, e graças a Deus todos os funcionários já receberam também os seus direitos ali, muitos estão bem. Infelizmente alguns até faleceram por conta da doença que obtiveram lá na empresa, mas assim, Deus ele realmente fez coisas poderosas ali. E eu fui demitido, e aí eu orava, falava, Deus, eu quero um trabalho que eu tenha tempo para te servir. Eu quero um trabalho, preste bem atenção na minha oração, que dê tempo de eu te servir. E aí eu comecei a fuçar, a ver o que eu ia fazer para mim ter mais tempo. Mas eu pedi isso, um trabalho que desse tempo de servir a Deus. E de 2015 para cá, irmãos, foi uma luta para mim entender isso. Porque eu achava que Deus ia me dar um trabalho que me dava condições de ficar aqui o dia todo e trabalhar. E eu ficava nessa luta, nessa indecisão, nesse conflito, e o meu coração nas coisas de Deus, mas eu precisando trabalhar. E nisso começou a vir as provas, começou a vir as lutas, e eu tentei abrir uma empresa e não deu certo, e tentei trabalhar fazendo algumas outras coisas, até que ficou muito claro para mim a visão. Deus falou assim, eu não te chamei, você não entendeu, você pediu um trabalho. Se você tivesse pedido um trabalho para manter a obra, teria te feito um milionário. Mas você pediu um trabalho que você pudesse me servir. E eu estou te contratando, e Deus me contratou. E eu vim trabalhar para Deus, irmãos. Mas o mais legal de tudo é que eu fiquei ainda mais 1 ano trabalhando para Deus e sem salário. Mas sabe o que é mais gostoso de tudo? É quando você começa a entender. As coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida. Porque nós ficamos 1 ano e meio, irmãos, ali na luta. Não era muita fartura, não era abundância, mas Deus provendo tudo. Deus provendo tudo.
Deus realmente provendo tudo. Nós passamos muitas lutas, muitas provações, sabe, algumas dívidas, mas Deus, Ele proveu tudo. E agora, nesse final de ano, Deus começou a dar sinais claros. Olha, eu me agradei da tua decisão. Eu tenho me agradado da sua postura. Irmãos, eu estou falando isso da minha vida aqui, particular, do que o meu coração, aonde o meu coração ele estava. E Deus começou a me honrar. Meus irmãos, sem dinheiro nenhum, sem nada, eu estava com uma dívida muito alta da minha casa. Eu estava temendo ali perder a minha casa. Eu paguei essa dívida para a glória do Senhor Jesus. E eu creio que todas as outras ali nós estamos organizando a nossa casa e estamos muito felizes. Deus ele abriu uma porta de emprego para minha esposa que foi dos céus. Deus colocou a minha esposa dentro de uma empresa como faxineira ali, limpando o banheiro, limpando o chão. E foi questão de meses. A minha esposa ela foi promovida. A minha esposa hoje ela é manipuladora, ela manipula remédios ali dentro dessa empresa. Então Deus ele cuida, Deus ele faz, mas nós primeiro precisamos o quê? Aplicar o nosso coração. Talvez a tua empresa não tenha rompido, talvez a tua casa ela não tenha ali realmente sido edificada na rocha. Talvez a tua vida espiritual ela não tenha evoluído. Porque talvez o teu coração não está aplicado no reino de Deus. Não é abandonar, mas é priorizar. É saber que aonde você está, foi Deus que te colocou. Que aonde você está, tem um plano, tem um propósito e tem a aprovação de Deus. À medida que nós começamos a entender isso, as cadeias se abrem, as portas se abrem. A glória de Deus é manifesta nas nossas vidas. Então, meus irmãos, eu quero dizer aqui para vocês algo muito importante. Coloque o teu coração nas coisas de Deus. Uma coisa aqui que nós lemos aqui, ó, Jeremias 29:13, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Meus irmãos, é muito interessante porque logo depois aqui no final do evangelho, Jesus é crucificado. E a palavra de Deus diz que ali naquele momento, após ele falar, está consumado, diz que um véu rasgou de cima a baixo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Hoje você tem livre acesso para buscar a presença de Deus e Ele te dá respostas imediatas. Então não fique perdendo tempo. Busque, busque, busque e você vai encontrar. Em nome de Jesus. O véu ele está rasgado. Você tem livre acesso. Quando nós analisamos o Velho Testamento, as pessoas ficavam esperando ali a manifestação do Espírito Santo através da vida de um profeta, de um sacerdote, de alguém ali escolhido por Deus para que houvesse essa manifestação, para que houvesse essas respostas. E hoje você não precisa de esperar tudo isso. Você não precisa de vir no pastor, de vir no seu líder de célula ou de vir no seu discipulador buscar a presença de Deus, não. Você pode colocar o teu joelho no chão e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, e Deus ele vai te responder, porque a palavra de Deus diz que ele não está com os ouvidos fechados e nem com os braços encolhidos para que ele não possa atender os nossos pedidos e as nossas súplicas. Buscar primeiro o reino de Deus significa ter um coração cativado pelo amor do rei. Ou seja, quando nos encontramos assim, desejando a presença de Deus acima de tudo e de todos, ainda que pareça que estamos sozinhos, Deus ele estará conosco e derramará a sua bênção. Porque parece às vezes que o céu está de bronze. Parece às vezes que a oração ela não sai do teto. Meus amados, Deus tem ouvido a nossa oração, Deus ouve a tua oração. Deus, Ele ouve. A diferença está neste versículo. Você só vai encontrar quando você procurar com todo o teu coração. Se o teu coração realmente não estiver anelando encontrar com Deus, estar na presença de Deus, você vai sentir essa sensação de que a tua oração, ela não tem efeito, de que a tua oração, ela não tem chegado a Deus. Deus, Ele ouve todas as orações, mas Ele só se manifesta quando nós o procuramos de todo o coração.
Quantos aqui estão me entendendo nessa manhã? Aleluia. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, buscar a justiça de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante. Além de eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu também tenho que buscar em primeiro lugar a sua justiça. São os dois juntos ali que diz. Olha que interessante, a Bíblia, ela nos atesta ali em Efésios 3:20, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E você nem deu um glória a Deus por isso. Deus, ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Você acha que isso é um grande problema? Nós vimos aqui a pastora ministrando, que palavra poderosa. O mundo, o mar, toda a água do mar, ela cabe na concha da mão de Deus. O teu problema é maior do que o mar? Se todo o mar, todo o oceano cabe na concha da mão de Deus, o teu problema para Deus não é nada. É só você aplicar o teu coração, é só você buscar de todo o teu coração. Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou você pensa. Deus, ele me surpreende todos os dias. Eu louvo a Deus por isso, porque realmente eu tenho visto a glória de Deus se manifestando na minha casa. Meus irmãos, eu estava falando com a minha esposa, esses dias, quando nós chegamos aqui na igreja, nós não tínhamos uma situação tão ruim financeiramente, nós não sabíamos administrar o nosso dinheiro, mas nós ganhávamos muito bem. Mas os nossos filhos, o Felipe principalmente, vivia muito doente. Depois veio a Brenda, e a Brenda ela foi um milagre de Deus, para que muitos aí não sabem, eu não podia ter filho. E sem nem fazer tratamento, Deus me deu uma filha. Foi o primeiro sinal, assim, o primeiro milagre, um dos primeiros que Deus fez na minha vida, logo quando eu cheguei nessa igreja. Foi questão de um mês, minha esposa estava grávida. E a Brenda veio, e a Brenda é uma bênção. Eu estava falando com a minha esposa, na época nós tínhamos um convênio muito bom. Hoje nós não temos convênio. Na verdade nós temos sim, aquele cartão de todos lá. Eu fui lá esses dias buscar o cartão, nunca nem... Eu fui lá, tive que pedir a localização para mim poder chegar, porque eu não sabia nem onde era. Eu fiz um dia lá que eu estava no UPA lá, e a moça estava, então faz aí. Fui lá buscar. Graças a Deus nós não temos precisado. Deus tem cuidado de nós. Meus irmãos, eu estava com um problema seríssimo ali com o início de hipertensão. No encontro com Deus, o Dr. Marcos olhou para mim e falou assim, irmão, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Falei, doutor, irmão, eu não tenho convênio. Não, pode ir lá, eu vou te ajudar. Dr. Marcos tem cuidado de mim. Talvez aí o inimigo vai se levantar agora, mas até uns quilinhos eu já perdi. Tem algumas pessoas que debocham, você continua gordo, eu continuo. Mas eu estou firme no meu propósito. Estou cuidando do templo e da morada de Deus. A justiça de Deus, ela se dá através do pleno conhecimento do seu amor genuíno em Cristo Jesus por nós. Ele nos perdoa de todos os pecados e nos torna justificados perante Deus e os homens. Quando temos essa certeza em nosso coração, ou passamos a buscá-la com todas as nossas forças, Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. Olha o que diz aqui o salmista. Será que eu coloquei aqui? No 37, ali 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus amados, quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós nos tornamos justificados por Jesus Cristo nosso Senhor, perante Deus e perante os homens, você não vai passar dificuldades, você não vai passar por lutas, você não vai ter problemas, sabe por quê? Porque, olha lá, o salmista diz, eu nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que eu quero dizer? Se você buscar a justiça de Deus, nem a sua descendência vai perecer, ninguém da tua casa vai perecer. Aqueles que ainda não são salvos serão alcançados por esse amor, por essa graça e essa misericórdia.
Porque essa é a plena vontade de Deus. A partir do momento que nós buscamos essa justiça, eu quero ser um justo, porque pecador nós sempre vamos ser, mas justificados pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, aceitar Jesus, descer as águas batismais, estar aqui em cima de um altar, não imuniza ninguém do pecado. Mas uma vida de santidade, sim, nos justifica perante Deus, quando nós nos tornamos separados, porque a vida de santidade, a palavra santo é separado. Quando eu me separo dessas coisas e passo a buscar o reino de Deus e a justiça, o Senhor, Ele nos justifica perante Deus e perante os homens, e ali nós passamos a provar, a gozar dos benefícios que Deus tem para nós nessa terra. Deus, Ele não só tem bênçãos lá celestiais, não, tem materiais sim. Nós aprendemos aqui no domingo passado como ter uma vida abundante. E que palavra poderosa, meus irmãos. Alguns ainda pensam, a teologia da prosperidade. Então fique você aí, vivendo no nada. Deus, Ele tem sim bênçãos materiais para a nossa vida. Deus te deu um trabalho abençoado, é para você ganhar dinheiro mesmo. Mas em primeiro lugar, você ser fiel a Ele e reconhecer que foi Ele que te deu. Nós só precisamos colocar as prioridades, organizar as nossas prioridades. E tudo que você fizer, a palavra de Deus diz que aonde você pisar as plantas dos seus pés, aonde você tocar, ali Deus derramará a bênção. Então, meu irmão, não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe. É de Deus, não é de Deus. Meus amados, olha, eu tive um devocional essa semana, e ali eu vi uma ministração de um jovem que eu admiro muito, e ele falando a respeito de santidade. Sabe qual é o nosso maior problema? Que nós aferimos a nossa santidade, nós aferimos os nossos pecados, o que é, o que não é, através da vida dos outros, e não daquilo que Deus, Ele pensa de nós. E ali esse jovem, ele falou exatamente isso, que santidade não é o deixar de pecar, mas é eu entender verdadeiramente o que é pecado na minha vida. Porque às vezes nós olhamos, mas o irmão fica ali no WhatsApp o dia inteiro, tal, isso não é pecado. Mas talvez na tua vida seja. Você sabe por quê? Porque aquele irmão tem TSD, aquele irmão tem vida com Deus, aquele irmão ainda ele sabe aonde estão as prioridades dele, e talvez você perca o foco. Irmão, assistir novela é pecado? Não está na Bíblia que é pecado. Talvez para uns não é pecado, mas talvez para você seja. Irmão, ouvir música secular é pecado porque não está adorando a Deus? Talvez é isso que vai te afastar da presença de Deus, mas isso talvez não pegue outra pessoa. Nós temos que parar de aferir o que é o que não é pecado. Nós temos que ir para a Bíblia e saber que o quê? Que se eu buscar a presença de Deus, eu buscar o reino, a justiça, Ele vai acrescentar aquilo que é necessário na minha vida. Nós temos que começar a nos analisar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz lá, todas coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu não tenho que buscar o que convém o meu irmão, para ser conveniente à minha vida. Eu tenho que buscar aquilo que realmente me convém. Aquilo que realmente, quando eu plantar o meu joelho no chão, quando eu começar a dizer, Pai nosso que estás nos céus, eu possa realmente ter essa visão do Senhor se levantando do trono da glória dele e inclinando os ouvidos para me ouvir. Eu tenho que ter essa revelação de que a minha oração, ela sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Eu tenho que ter essa certeza de que Deus, Ele ouve a minha oração. Meus amados, eu tenho essa convicção, tenho essa certeza. Deus, Ele tem ouvido a minha oração. Deus, Ele tem ouvido os meus pedidos. Eu creio que Deus, Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem ouvido os teus pedidos, meus irmãos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele não tem uma vida de desgraça para você.
Deus não tem uma vida de derrota para você, Deus tem uma vida de vitória, uma vida de plena abundância. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Aonde você estiver, Deus vai te colocar como dominador, porque essa foi a primeira promessa de Deus quando Ele criou o homem. Ele falou, olha, estou te criando para que você possa dominar todos os seres sobre a face da terra. Nós somos dominadores nessa terra. A autoridade sobre essa terra está sobre a minha e a tua vida. Deus nos deu essa autoridade, o poder está com Ele, mas a autoridade desta terra está sobre a minha e a tua vida. A autoridade desta terra, o que eu estou falando aqui, o poder é de Deus, mas a autoridade desta terra está sobre a minha e a tua vida. Lucas, que loucura é essa? Prova isso na Bíblia. Satanás, ele só conseguiu acabar com o plano primário de Deus, porque ele teve que usar um corpo. Ele teve que usar um corpo para que isso acontecesse, porque ele é espírito. Deus é espírito. E quando ele usa ali Adão, o pecado entra no mundo. E para esse pecado sair do mundo, Deus também usou um corpo. Deus envia o seu filho Jesus ali encarnado num homem. E a Bíblia diz que Jesus ele foi 100% homem. Ele foi tentado em tudo, em todas as áreas. Não foi só ali em Mateus 4, não, no deserto, não. Ele foi tentado em tudo. E Deus usou um corpo, usou uma pessoa, para poder realmente anular esse pecado sobre a nossa vida, para nos justificar. E Satanás, ele continuou, ele falou, olha, eu mato Jesus e está tudo resolvido, porque ele volta a ser espírito e eu tenho domínio nessa terra. Mas aqui vai a boa notícia para você, a morte de Jesus, o plano de Jesus que Satanás não sabia, era que através da morte dele, o meu e o seu corpo fosse comprado pelo um alto preço, que foi aquele sangue vertido na cruz. Então hoje, nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Satanás, ele não tem mais autoridade e legalidade para entrar na minha e na tua vida. Se nós estivermos na presença de Deus, é claro. Porque se não tiver, aí não tem o que fazer. Terceiro e último, meus irmãos. Nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor. As bênçãos do Senhor não estão limitadas a pessoas escolhidas por uma classe social ou religiosa. Deus não abençoa quem é mais religioso, quem é mais crente, ou quem é negro, quem é branco, quem é oriental. Não está limitada a isso, mas estão disponíveis para aqueles que verdadeiramente priorizam o reino de Deus. Olha lá o que diz lá o terceiro. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ali continua, e estas coisas vos serão acrescentadas. E quando eu estava preparando isso, eu não sei se eu já ouvi essa frase, porque eu tentei me recordar, falei, Espírito Santo, me lembra aonde que eu ouvi, ou se foi uma revelação de Deus, mas eu fiz questão de escrever, porque se foi, glória a Deus por isso. Deus não está preocupado com o quanto eu faço. Deus, ele não está preocupado com o quanto eu faço, mas sim, olha só, mas sim o quanto eu aplico o meu coração naquilo que estou fazendo. Você pode fazer tudo, mas se seu coração estiver longe em agradar a Deus, a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá naquele grande dia, vai ter uma grande fogueira, e ali vai haver obras de palha, de feno, de madeira, e haverá obras também dos grandes minérios, ouro, diamante, enfim, e vão ser lançadas nesse fogo. A Bíblia diz que aquilo que for realmente de ouro, minério, aquilo que tiver realmente um valor para Deus, essa é a revelação, permanecerá naquela fogueira. E aquilo que for de palha, de feno, que for insignificante, vai ser queimado. Então as tuas obras, como elas têm sido? Você tem apresentado elas realmente como algo precioso a Deus? Como uma oferta ao Senhor? Então aqui fica essa frase, Deus não está preocupado com o quanto eu faço, mas sim o quanto eu aplico
aplico o meu coração naquilo que eu estou fazendo. E o resultado de tudo isso está aqui, ó, em Mateus 37, do versículo 4 ao 11. Olha só o que o salmista, inspirado pelo Espírito, ali nos deixa da estrofe 4 a 11. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procurem, não se encontrarão, mas os humildes receberão a terra por herança. E aqui vem ainda mais uma promessa: e desfrutarão do pleno bem-estar. Deus não só vai te dar essa terra por herança, mas tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que realmente é bom dessa terra e é maior do que talvez você esteja anelando aí, você vai provar. Mas lá em cima diz: deleita-se no Senhor, agrada o Senhor, agrada a Ele, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Meus irmãos, você quer ter resposta na sua oração? Você quer ter aquilo que você sempre sonhou em ter? Agrada o Senhor. Agrada o Senhor. Agrada o Senhor. Algo que realmente o Wagner estava comigo no dia que nós fomos lá fechar, ver a terra da sede campestre. E nós passamos lá numa empresa de um empresário muito amigo do pastor. E algo que ele falou ali, de muitas pérolas que ele soltou. Que homem de Deus, que homem. O homem deu uma lição ali para nós de vida assim poderosa. Do que é realmente provar esses benefícios, o bem-estar, o pleno bem-estar de Deus nessa terra. E ele disse uma coisa assim, que ele aprendeu. A família dele é uma família agora que está chegando aos 100 anos de convertidos ao Evangelho. Através do pai dele, toda a geração acima e toda a geração posterior hoje servem a Jesus Cristo. E eles estão lá comemorando o centenário do cristianismo na família deles. Olha que algo interessante. E ali ele disse que o pai dele, ele falou: papai nos ensinava pequenininho ainda ali, quando nós estávamos na roça, que nós fazíamos a escola dominical ali, o culto doméstico. E ele sempre me falou, ele falou: filho, se você um dia descer para o vale, desça com Deus. Porque se você subir ao monte, suba com Deus. Porque o mesmo Deus do vale é o mesmo Deus do monte. Então, se você, meu irmão, está na prova, se você está na luta, se tem algo que te aflige hoje, você se vê num deserto, passe com Deus. Se você hoje se julga estar num vale, clame a Deus, esteja no vale com Ele. Porque quando você estiver no monte, e o monte aqui eu quero dizer é as alturas, quando você estiver sobre todas essas coisas, superado tudo, o mesmo Deus que te sustentou ali, é o mesmo Deus que vai promover todas as bênçãos na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a conclusão, meus irmãos, a conclusão que eu quero chegar aqui, nesta manhã é, tudo que você tem anelado para a sua vida, tudo que você tem anelado para a sua vida, família e ministério, terá sentido e resultado se você aplicar esses princípios. Deus, Ele tem muito mais para mim e para você. Isso é apenas o começo. Glória a Deus, teve 3 pessoas que entenderam aí. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. E algo assim que quando eu terminei, eu falei: Senhor, encerrou por aqui. Eu lembrei de uma frase que eu vi de uma pessoa que eu admiro muito, que é o apóstolo Melvin. O apóstolo Melvin Edward Huber. Ele nasceu em 1920 e faleceu
em 2008, é o patriarca da família Uber, pai do pastor Abe Uber. E ele deixou essa frase para nós: somente uma vida nós temos e logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento. Convido aqui o louvor, os irmãos. Aleluia. Com muito temor diante de Deus, realmente com muito temor aqui mesmo, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Talvez você chegou aqui nesta manhã, talvez você veio para cá nesta manhã, e a tua oração pode ter sido essa: Senhor, se hoje ali o Senhor não falar comigo, para mim já deu. Talvez você chegou aqui com essa visão: eu já tentei de tudo. Talvez você realmente fez ali tudo que você poderia fazer dentro da esfera humana. Mas o nosso Deus, Ele vai além do que nós podemos fazer. E a fé diz que é isso. A fé é eu poder alcançar aquilo que eu não posso alcançar. A fé, eu costumo dizer, que é a extensão do nosso braço através dos braços de Deus. É onde eu não posso tocar e ali eu chamo Deus e Ele toca por mim. Talvez você chegou aqui triste, talvez você chegou aqui feliz também. Talvez a tua vida tenha seus projetos, seus planos. Tem dado certo, você tem tido muitos resultados aqui nessa terra. Mas espiritualmente, talvez você não esteja legal. Talvez a sua alma se encontre abatida. E você pode estar perguntando: mas Senhor, eu tenho tudo. Mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que eu não tenho nada. Jesus, Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer te ajudar a alinhar as prioridades da tua vida. Aquilo que realmente vai trazer os benefícios verdadeiros que Deus Ele tem para nós. As promessas de Deus, biblicamente falando, são infindáveis. Eu não gosto muito quando as pessoas falam de teologia da prosperidade, porque a prosperidade, ela é uma consequência da vida de um cristão autêntico e verdadeiro. Eu não concordo às vezes quando as pessoas querem forçar isso de uma maneira realmente que a palavra de Deus não nos ensina. E eu gostaria aqui nessa manhã de fazer um convite a você. Talvez chegou aqui nessa igreja agora de manhã e você entendeu essa palavra e você quer realmente ter uma vida aonde tudo que você fizer for feito por meio de Cristo. Por quê? Porque você não quer apenas deixar um legado aqui nessa terra, mas você quer algo que seja eterno, não só para você, mas para a tua família. E talvez você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Este é o caminho, é o primeiro passo, é buscar o reino de Deus. Então eu gostaria de fazer esse convite. Você que ainda não entregou, olha, eu nem fiz o apelo, o Espírito Santo já começou a falar. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, não perca essa oportunidade. Corre aqui na frente, Deus Ele vai mudar a sua história. Deus Ele vai mudar a sua história. Deus Ele vai mudar a história de vocês, jovens. Deus vai mudar a história de vocês. Olhem aqui para mim. A partir de agora, nesse exato momento, uma nova história, Deus começa a escrever na vida de vocês. Talvez vocês tenham achado que era impossível. Talvez vocês já tinham até desistido. Mas hoje, Deus vira essa página e começa
tudo de novo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. E Deus não vai fazer somente aquilo que está especificamente no teu coração. Ele vai fazer muito mais. Porque Ele tem visto o teu choro. Mas a palavra de Deus, ela diz que o choro, ela pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E Deus vai converter esse choro de tristeza em um choro de alegria. Amém? Talvez o mundo tenha apresentado algo para vocês que realmente é gostoso e é bom. Porque eu já provei isso e eu vi que é bom. Mas isso talvez não é a prioridade. Deus, Ele tem coisas melhores para a vida de vocês, jovens. Deus tem coisas que vocês ainda nem imaginaram, mas que é poderoso, que é maravilhoso, que o prazer é maior do que aquilo que o mundo tem nos oferece. Eu estou dizendo isso porque eu já provei. E eu falei, mais do que isso não tem, isso é bom demais. E aí eu senti a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela passou a dominar a minha vida, eu pude ver que não há nada melhor, não há nada comparável do que a doce presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria que vocês fizessem uma oração comigo aqui nessa manhã. Eu vou falar essa oração e eu gostaria que vocês repetissem comigo, mas de todo o coração. Como nós aprendemos aqui, com todo o seu coração, com toda a sua força. Repita bem alto comigo essa oração, por favor. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu reconheço que eu falhei contigo, mas o Senhor, nesta manhã, me mostrou que eu posso corrigir esse erro. O Senhor pode me justificar dos meus erros. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e me dá, Senhor, uma nova vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria agora de orar por vocês. Estenda as suas mãos, igreja. Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus, porque a tua palavra ela nos atesta e nos garante, ó Pai, que quando há um pecador, ó Deus, que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador e venha se arrepender, diz que há uma grande festa no céu. Senhor, e eu acredito que neste momento os céus estão em júbilos, porque aqui nós temos duas jovens, temos um casal, Senhor, entregando as suas vidas na tua presença, Pai. Deus, que a partir de agora o reino do Senhor possa ser a prioridade na vida deles e o teu Espírito Santo possa ser aquele que direciona, aquele que controla, aquele que conduz, ó Pai, eles a realmente permanecer na tua presença, Pai. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel e a tua palavra, Senhor, tem se cumprido, Pai, em nome de Jesus. Amém.